Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Neste vídeo aqui, eu quero conversar com vocês sobre mais uma carta do famoso jogo de RPG, né? As cartas Illuminatis. Bom, para quem não conhece, essas cartas acabam chamando muita atenção porque elas são muito curiosas, né? Na verdade, elas são bastante curiosas e por esta curiosidade, as pessoas, por falta de conhecimento, acabam acreditando no propósito delas. Inicialmente é como um jogo, certo? E aí você vai pesquisando vídeos na internet, vai entrando em canais obscuros, vai entrando em outras redes sociais e quando você percebe, você já está dentro de uma bolha, certo? Junto com teóricos da conspiração, grandiosos teóricos da conspiração. Quero fazer uma referência aqui, que é o seguinte: este canal tem como principal objetivo desde 2018, 2019, 2018, 2019, este canal tem o objetivo de combater com muita responsabilidade os teóricos da conspiração, certo? Então, este canal, Neutralizando, ele é sim, eu tenho a principal mensagem, né, e a principal responsabilidade aqui neste canal de combater os teóricos da conspiração, certo? E de mostrar para vocês como que funciona essas perigosas, altamente, tá? Essas cartas, elas têm um propósito, eles dizem, né, esses teóricos da conspiração, eu tenho fortes evidências de que este jogo foi elaborado pelo governo russo, certo? Por uma organização secreta russa, talvez seja até algum tipo de polícia, né? E no meu entendimento também, esse jogo ele tem forte, mas muitos laços semelhantes a uma fraude, né, criada pela própria polícia secreta da Rússia, da antiga União Soviética, que criaram aí para perseguir os judeus, principalmente os judeus, né? E posteriormente isso foi utilizado no surgimento do nazismo, que não só perseguiu, né? E não só perseguiu os judeus, mas também como os maçons e todos os que se opunham a essas ideias, né? Todos que infelizmente acreditou nessa grande mentira inventada pela Rússia, né? Que se chama a farsa dos protocolos do sábio de Sião. E eu quero deixar esse link aqui para que você tenha um profundo estudo, um profundo conhecimento, né, do que girou em torno dessa grande mentira criada pela Rússia, né, pela antiga Rússia, a União Soviética, e que propagou o surgimento, né, todo aquele inferno que foi criado pela Alemanha nazista, que hoje nós conhecemos, infelizmente, como Holocausto, certo? Então essas cartas que se chamam cartas de RPG Illuminati, no meu entendimento, analisando várias dessas cartas, inclusive cartas que aconteceram, tá, pessoal? Vejam esse link aqui, vejam o que está escrito aqui, mas profundamente para vocês entenderem o que são, de fato, essas cartas Illuminati, né? Elas têm o mesmo propósito no meu entendimento. Quero usar uma delas aqui, né, que já foi usada infelizmente há muito tempo, que é a carta que foi o ataque às Torres Gêmeas, né? E existe essa carta com o desenho aí de bomba, né? A gente observa claramente aqui que alguma coisa aconteceu, que iria acontecer nas Torres Gêmeas e que de fato aconteceu, que elas foram derrubadas, elas foram alvos de terrorismo, né? E que posteriormente foi identificado como os terroristas islâmicos.
ok? Só que os teóricos da conspiração, essa é a parte preocupante, né? E na minha visão, no meu entendimento, ela caiu perfeitamente, ela se enquadra perfeitamente no mesmo contexto desta farsa dos protocolos dos sábios de Sião. Ou seja, ela tem, né, assim como todas as outras cartas, eu já vou chegar nessa carta aqui da Suprema Corte, que ela está sendo utilizada, né, por estas organizações, principalmente pelos teóricos da conspiração, para o momento atual, e não só aqui no Brasil. Nós estamos vendo aqui, né, a Suprema Corte sendo atacada, nos Estados Unidos, que é o principal alvo, também está sendo atacada. Então eu vou chegar nessa parte aqui, mas primeiro eu quero concluir essa parte aqui, essa carta das Torres Gêmeas, né? Então essas cartas, elas foram elaboradas com a intenção, no meu entendimento, né? É uma sombra assim da farsa dos protocolos do Sábio de Sião, só que ela tem ela foi modernizada para os tempos atuais, né? E muito bem modernizada para que as pessoas que entrassem nessas teorias da conspiração pensassem principalmente que tudo isso, que esse jogo são acontecimentos proféticos, né? Só que esses acontecimentos proféticos, olha só a curiosidade, né? Olha como é bem tenebroso esse negócio. Esse jogo ele é bem tenebroso, porque não é somente um jogo de cartas. Essas cartas elas estão sendo jogadas na vida real, né? As Torres Gêmeas foram atacadas, o Pentágono foi atacado, a princesa Diana foi, né, infelizmente ela foi assassinada, e muitas cartas já foram jogadas no passado e continuam a serem jogadas. Então assim, percebe-se que tudo isso foi elaborado com muita antecedência, mas muita antecedência, e ela cai certinho, né, nas mesmas regras da farsa dos protocolos de Sião, e elas estão sendo jogadas. E qual que é a intenção dela? Bom, analisando a carta, principalmente a carta das Torres Gêmeas, né, que foi um fato que ocorreu nos Estados Unidos em 2001, 9/11 de 2001, olhando, né, pelo esquema de datas, 9/11 nos Estados Unidos, aconteceu em 2001 esse terrorismo, né, esse atentado terrorista. E aí, nesse mesmo dia, veio o Pentágono. Só que é o seguinte, essas cartas elas foram lançadas, né, em 95. E no meu entendimento, olha só, como ela tem o mesmo propósito da farsa dos protocolos de Sião, ela tem o objetivo de acusar quem? Os Estados Unidos. E aí quando ocorreu esse ataque terrorista com as Torres Gêmeas, né, e claro que posteriormente outras cartas vieram a ser utilizadas, né, como o próprio Pentágono, que eu falei para vocês aqui, a carta da princesa Diana, o fato que aconteceu com a princesa Diana, né, alienígenas, reptilianos, todas essas cartas são situações, são elementos que foram criados, organizados, né, e que estão sendo constantemente jogados por estas organizações. E eu acredito que sejam organizações divididas, né, para não serem, porque quando forem identificadas, isso é só uma questão de tempo, né, porque elas vão ser identificadas. As pessoas responsáveis por isso, elas serão identificadas e elas serão presas, porque isso aqui, né, seguindo o que foi escrito, né, seguindo as regras da farsa dos protocolos do Sábio de Sião, essas cartas elas injetam antissemitismo, porque resumindo toda essa história, o objetivo dessas cartas, como tendo o mesmo, né, que a farsa dos protocolos, é atingir o principal protetor dos Estados Unidos, do Estado de Israel, que é os Estados Unidos, né? Qual que é a maior potência do mundo, que é o maior aliado do Estado de Israel e que ajuda, né, militarmente
né? E que o Estado de Israel é a maior democracia ali na região, no Oriente Médio. Qual que é o maior país em todos os sentidos, né? Tanto é que muitas pessoas querem morar nos Estados Unidos por conta do seu exemplar nível de democracia. Só que infelizmente ela está sendo ameaçada. A gente está vendo, né, os ataques, inclusive propagados por essas organizações e teóricos da conspiração. Essa democracia está sendo aos poucos deteriorada. Aos poucos, né, a água jogada por essa, digamos assim, organização secreta, né, ela está aos poucos furando a pedra que existe nos Estados Unidos, ou a própria pedra que se chama os Estados Unidos, né? Digamos que não seja uma água, digamos que seja um ácido, e esse ácido está corroendo, né, essa fortaleza, essa rocha que é os Estados Unidos, uma rocha democrática, um exemplo de democracia, né? Como eu disse, tanto é que muitas pessoas querem morar nos Estados Unidos, trabalhar, né, ganhar a sua vida, trabalhar um bom tempo nos Estados Unidos e depois voltar para sua terra natal, né? Eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos, já está há mais de 15, 20 anos morando nos Estados Unidos e a intenção no fim da vida é voltar, né, para o Brasil, no caso aqui voltar para o Brasil, e viver aí o seu resto da vida com todo o dinheiro que ganhou nos Estados Unidos por conta do quê? Por conta dessa liberdade. Só que essa liberdade não existe na Rússia, não existe no Irã, não existe atualmente na Turquia, na China, né? E seguindo todos esses passos que eu já venho mostrando aqui no canal, e esse vídeo é mais um deles, né? Eu entendo que quem está por trás, quem elaborou, né, essas cartas com forte enraizamento, né, digamos assim, com forte sombra ao que já foi escrito, ao que já foi propagado, ao que já foi organizado pela própria Rússia antiga, é a mesma situação de antissemitismo. Ou seja, resumindo toda a história, atacar os Estados Unidos e de forma indireta atacam também o Estado de Israel, né? Então nós temos aí a carta terrorista do World Trade Center, aonde muitos teóricos da conspiração e até gente, né, que comprou essa ideia como se fosse verdadeira, e a gente sabe que não é, que não foi o governo dos Estados Unidos, porque o que é propagado por esses teóricos da conspiração é de que o ataque às Torres Gêmeas foi elaborada pelo próprio governo dos Estados Unidos, né? Só que isso é um erro, isso é um equívoco, isso é uma teoria da conspiração que infelizmente ganha as mentes de muitas pessoas. E ganhou a mente de muitas pessoas sem comprovação nenhuma, né? Propagando mentiras, propagando desinformações, e aí muitas outras desinformações, que é o principal objetivo desse jogo, né? Criar muitas mentiras. E por conta disso, pessoal, isso tem muita semelhança. Quando a gente fala em antissemitismo, esse jogo tem muita semelhança com o que foi propagado pelos nazistas. Ele de forma indireta, ele propaga o nazismo. O que esses teóricos da conspiração, quando jogam essas cartas em vídeos aqui no YouTube, né, falando, eles querem fazer isso, eles estão fazendo isso. Notem que quando esse pessoal, esses teóricos da conspiração, usam esse termo, eles querem, eles vão fazer isso, eles estão fazendo isso, eles estão escondendo isso, né? É porque eles estão usando de uma forma muito bem mascarada, né? Mascarando esse antissemitismo que existe nesse jogo, porque se eles fizerem do mesmo modo, do mesmo jeito que existe na principal formação, que é a farsa dos protocolos do Sábio de Sião, eles serão presos, né, e julgados como terroristas, porque isso é antissemitismo, isso é crime, certo?
Só que eles não podem fazer isso porque o objetivo desta organização com esse jogo é justamente promover isso de forma mascarada. Porque eles não podem falar abertamente que isso é um antissemitismo. Ah, é os Estados Unidos que está fazendo isso. Ah, é o Estado satânico de Israel. Ah, é a estrela de Davi satânica que está sendo utilizada pelo Estado de Israel, né? Então, tudo isso, pessoal, né? É que assim, ficaria... Vocês têm que acompanhar muito o canal, muitos vídeos que eu farei a respeito disso, porque isso já foi elaborado há muito tempo atrás, né? E as organizações, na minha opinião, que são terroristas, que atuam de forma mascarada atrás desse jogo, né? Mostrando como se fossem proféticos, a própria carta terrorista das Torres Gêmeas foi justamente, né, para convencer as pessoas disso, porque já foi uma situação, já era uma situação muito bem planejada, ela foi muito bem planejada e tinha o principal foco, o principal objetivo era acusar os Estados Unidos, para que indiretamente acusassem o Estado de Israel, porque são parceiros, porque um ajuda o outro, porque são países democráticos, né? São as maiores democracias, tanto aqui os Estados Unidos na América do Sul, na América, né, em toda a América, falei besteira, em toda a América, e o Estado de Israel lá no Oriente Médio, ou seja, são as duas maiores democracias que existem no mundo, né? Então, elas foram executadas porque foram muito bem planejadas. E aí vem, né, os servos aí, os teóricos da conspiração, os profissionais e aqueles que compram ou que compraram esses atos como verdades, né, mesmo sem comprovação nenhuma, começam a propagar esse tipo de teoria, esse tipo de desinformação, né, justamente para corroborar com esse sistema, com esta organização, acredito eu, que foi desenvolvida pelos russos. Certo? Então hoje, o que nós temos hoje? Hoje a carta principal que está sendo uma das... Tá? A carta principal que está sendo jogada aí na nossa cara é justamente favorecendo um outro conspirador que foi eleito para presidir a República do Brasil, que é o Bolsonaro, né? Um dos maiores conspiradores, o filho dele também, o Eduardo Bolsonaro. Você vê lá no canal dele um vídeo que ele fez com o Alex Jones, né? E aí o Alex Jones, que é um outro teórico da conspiração maior, na minha opinião, que existe nos Estados Unidos, que teve suas contas bloqueadas no YouTube, no Facebook, no Twitter, por propagar essas mentiras, né? Por serem confirmadas que ele estava propagando terrorismo intelectual principalmente, né? Ele foi processado por várias famílias por disseminar mentiras em relação a uma escola e acusar os Estados Unidos, né, de terem criado a conspiração. É o que eu estou falando para vocês. Se vocês analisarem de fato o que esse pessoal está costurando, e não é de hoje, isso isso foi muito bem organizado. E aí quando você para para pensar, né, não, isso é uma grande loucura que você está falando, certo? Porque se você analisar a grandiosidade, né, dessa organização e o que foi organizado, é realmente uma coisa de louco. Você vai pensar assim, pô, mas como é que fizeram isso, né? Se é de fato uma grande conspiração, como que fizeram isso? Pessoal, ela tem base, repito, nessa farsa literária dos protocolos de Sião, que ajudaram, né? Essas regras aqui, criada pela própria Rússia, a antiga Rússia, ela ajudou a criação do nazismo. E isso não foi em poucos anos. Foram vários anos, mas muitos anos até que o nazismo tomasse conta. Então eu digo, né, particularmente o seguinte: o nazismo é filho da mãe Rússia, certo?
Quando a gente entra nessas conspirações de comunismo e de nazismo, entenda o seguinte: o que está sendo propagado é um fascismo, certo? Porque o comunismo, teoricamente, ele é de esquerda, né? E o nazismo, teoricamente, quer dizer, de extrema esquerda, e o nazismo, teoricamente, é de extrema direita. Só que quando a gente analisa direito essa situação criada pela própria União Soviética, no meu entendimento, isso já foi criado para ser uma oposição do outro lado, né? Para que a mesma ideia fosse jogada, lançada para o outro lado, ou seja, da extrema direita, e aí criassem um conflito entre extrema esquerda e entre extrema direita. É o que a gente está vendo no momento. E é a mesma coisa. Certo? Por isso que a gente não pode defender nenhum lado nem o outro, porque existem radicais, existem extremistas radicais querendo implementar um sistema ou outro sistema. Só que na verdade a mãe é a principal responsável por tudo isso. Quem que é a mãe? A mãe Rússia. O comunismo, né? Os comunistas que existem na Rússia, a máfia Rússia. E aí você pode pensar, a gente pode pensar, conjecturar que isso pode estar dentro de uma polícia secreta, do próprio governo da Rússia. Pode ser? Por que não? Já que a gente está falando de conspiração e tudo isso dá a entender, né? Dá várias ligações, nos dá várias possibilidades para que a gente chegue à conclusão de que essas cartas, né, foram criadas por estas organizações com o principal objetivo, principalmente, de acusar a maçonaria. Entenda o seguinte: quando esse pessoal, né, é o que eu ia concluir, quando esse pessoal fala, eles querem, né, é o tal do eles querem, eles vão fazer. Esse método que eles usam é para mascarar a organização que eles estão acusando, que é a maçonaria. Certo? Porque na teoria deles, esses tais Illuminatis que não existem, que promovem satanismo, que são os Estados Unidos aliados com Israel, né, dominados por seres alienígenas, por seres demoníacos, isso tudo é o verdadeiro alvo destas organizações. Acusar os Estados Unidos sem comprovação nenhuma, sem provas nenhuma, né? Através de mentiras, através de desinformações. Notem que é a mesma situação que foi propagada no nazismo, né? O próprio Hitler, que comprou essa ideia, que acreditou nessa ideia, criada pela mãe Rússia, né? Pela mãe União Soviética, acreditou nessa ideia e começou a propagar a frase, aquela famosa frase de que 1000 mentiras contadas mais de 1000 vezes, elas acabam se tornando verdadeiras, né? Então, quando esses teóricos da conspiração usam da narrativa, né, dessa narrativa, acusando, eles querem dominar o mundo, eles vão trazer a nova ordem mundial, que a nova ordem mundial vai trazer o anticristo para a Terra, você vai ser controlado por esta nova ordem mundial. Então tudo isso é um objetivo também para criar um medo nas pessoas, né? E acreditarem nessas desinformações. E aí você, através do medo, deste medo, você fica nas mãos dessas pessoas. Porque aparentemente eles estão te mostrando uma suposta verdade. Mas qual que é a verdade? De que a Terra é plana? Outra carta que existe também nesse jogo, né? A Terra é plana. Propagando, mesclando, né? Tirando alguns trechos da Bíblia e tentando te convencer de que a Terra é plana. De que Deus fez a Terra plana. E aí as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que são muito fanáticas, né? Um outro jeito também desta organização, deste jogo, ganhar as pessoas é através da religiosidade. E foi exatamente assim também um dos principais ideais, um dos principais grupos que ajudaram a fortalecer o nazismo, né? Ou
os comunistas que criaram essas regras lá na antiga União Soviética para perseguir os judeus, eles criaram principalmente essas regras tentando convencer as pessoas religiosas, e conseguiram, mesmo sem ter comprovação das coisas. Vocês entendem? Por isso que é importante a gente checar os fatos. Por isso que existe hoje uma grande briga da mídia, né, para tentar mostrar os fatos para as pessoas. Porque quem propaga mais de 90% das desinformações, das mentiras geradas nas redes sociais, né, em sites que são chamados de independentes, são eles que propagam as desinformações. E aí você entra dentro dessa bolha, você fica preso dentro dessa bolha, para você sair é uma coisa extremamente difícil. Porque através da religião, você acaba tomando isso como verdade. Assim nasceu o nazismo. Certo? É só vocês pesquisarem um pouco mais, leiam esse site aqui, certo? Entendam muito mais sobre essa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, para você entender de fato o que está ocorrendo no Brasil atualmente, né? No Brasil, nos Estados Unidos. Outra coisa, o que aconteceu na Venezuela, quem que apoia a Venezuela? A Rússia? O Irã? Na Venezuela, né, antes de Maduro, começaram a ser propagadas todas essas teorias da conspiração. As mesmas que eu estou falando para vocês, elas foram propagadas na Venezuela. Olha o resultado. Quem que comanda a Venezuela? A Rússia, junto com o Irã, junto com a Turquia, né, e outros países ditadores. O mesmo está acontecendo com o Brasil. Né? O nosso atual momento é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Quantas vezes o presidente da República já mentiu? Pois é, pessoal. Então o negócio é extremamente complicado e eu vejo pessoas que entraram nessa bolha e não conseguiram sair mais. Essas pessoas que entraram, que acreditam nessas teorias, elas realmente estão tomando todas elas como verdades. Né? Inclusive teve um cidadão aí, um deputado, que foi preso, o Daniel, né? Que inclusive o próprio Bolsonaro não falou nada a respeito dele. O cara propaga o próprio bolsonarismo, que é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Teorias da conspiração, ameaças, que foi o que ele fez contra o STF, e o Bolsonaro e toda a sua caterva, né, que o acompanha, praticamente não falaram nada, principalmente o Bolsonaro, certo? Então a carta, né, o momento que está sendo jogado hoje, momento assim, né, a Suprema Corte, a carta Suprema Corte. Vou ler aqui a ação dessa carta. Ao usar sua ação, a Suprema Corte pode cancelar uma ação de qualquer outro grupo do governo. Olha só que tenebroso, né? Ao usar sua ação, a Suprema Corte pode cancelar uma ação de qualquer outro grupo do governo. Abre. Vamos lá, sim, tá um pouco difícil para mim ler de longe aqui, mas sim, vírgula, isso inclui grupos do governo fora dos Estados Unidos. Ponto. Não pergunte, você não quer saber. Então, pessoal, essa carta, ela está sendo jogada neste momento. Nós estamos vendo o quê? Esses teóricos da conspiração atacando a Suprema Corte nos Estados Unidos. Esses mesmos teóricos, né, com essas ideias terroristas, atacando a Suprema Corte aqui no Brasil, né, e tentando esse ataque com vários outros
com várias outras organizações, várias outras pessoas comprando essa ideia, essa mentira, de que o STF, né, a Suprema Corte, é um órgão comunista. É isso que eles propagam nas redes sociais, né? Que é um órgão comunista que solta bandidos, né? Em cima de toda essa mentira, porque o STF é o único órgão no momento, é a única instituição, melhor dizendo, que está deixando a sociedade brasileira livre em uma democracia. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A Venezuela já foi. E o Bolsonaro, com toda essa falsidade, está levando o Brasil para o mesmo lugar aonde se encontra a Venezuela, nas mãos da Rússia. Nas mãos da Rússia, do Irã, da Turquia, certo? E combatendo os maçons, que foi o princípio das teorias implementadas na Venezuela, de que eles eram satânicos, de que eles eram demoníacos, né? Então, pessoal, a Suprema Corte brasileira, ela está sendo atacada por esses teóricos da conspiração, não por acaso, mas porque existe sim um objetivo. E o objetivo está dentro destas organizações. Eu não sei dizer, não posso precisar, né, quantas são, ou se é somente uma, certo? Mas quem propaga essas teorias, quem joga essas cartas, sabem muito bem o que estão fazendo e, na minha opinião, são direcionados por profissionais, por gente lá de cima dessas organizações, né, que sabem o momento certo de jogar, ou são orientadas através de algum fato, algum acontecimento, mostra para elas, né, não sei, através da mídia, através de alguma informação, algum código, né, passado principalmente na mídia, e aí eles vão começar a jogar essas cartas, no caso, contra a Suprema Corte, contra o STF. E nós vemos aí o quê? O Daniel Silveira, né, se não me engano, Daniel Silveira, preso por qual fato? Por propagar estas desinformações, por chamá-los de comunistas, né, um monte de palavrões. Então tudo isso que está acontecendo agora, pessoal, não é por acaso, certo? A nossa democracia ela está sendo ameaçada e tudo isso tem um objetivo, né? Um objetivo de conspirar contra a democracia. Um objetivo de tomar esse país das nossas mãos, como foi tomada a Venezuela, e que hoje está nas mãos da Rússia, apoiada pelo Irã, apoiada pela Turquia. E o Brasil, neste mesmo entendimento, eles estão tomando o Brasil devagarinho das nossas mãos, da nossa democracia, da nossa liberdade. Certo, pessoal? Então, isso daqui não é uma brincadeira. Por mais que as pessoas levem isso na brincadeira ou comecem a pesquisar como se isso fosse uma brincadeira, uma coisa interessante, não, isso aqui é extremamente grave. E como eu falei para vocês, esse jogo, né, ele tem a intenção, sim, no meu entendimento, claro que de uma forma muito bem mascarada, né, com o objetivo de não ser identificado que estão promovendo antissemitismo, porque é isso. É exatamente o que os protocolos do Sábio de Sião propaga e propagou e causou há muitos anos atrás, né? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o surgimento do nazismo através da Alemanha. Então a farsa desse livro, que foi desenvolvida pela polícia secreta da União Soviética, né? Ela tem assim claras intenções de promover o antissemitismo, de perseguir judeus, de perseguir maçons, de perseguir todos aqueles que não concordam, né? Que não aceitam essas mentiras, e tendo como principal objetivo atacar os Estados Unidos, tá? Eu vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo, que foi um documentário produzido por uma rede de TV
americana que se chama Operação Infection, certo? Vocês coloquem lá. Outra coisa que eu quero compartilhar também, professor, os vídeos do professor. Clique aqui para comprar com o envio mais rápido do Brasil. Questão que se coloca. Os vídeos do professor Marco Antônio Villa. Na minha opinião, o único professor que tem condições de levar o Brasil a uma consciência verídica, uma consciência de verdade com o que está acontecendo no Brasil. E tudo que o professor fala em relação aos momentos atuais é exatamente os fatos que estão acontecendo. Sem tirar nenhum ponto, sem tirar nenhuma vírgula, os fatos que estão ocorrendo. É um verdadeiro nazismo que está sendo implementado aqui no Brasil. Um verdadeiro fascismo que está sendo implementado aqui no Brasil. Ok, pessoal? Agora, o outro vídeo, né? Um outro, que na verdade é um documentário feito por uma rede de TV americana, é o documentário Operação Infection, certo? Seria muito interessante que vocês olhassem este documentário para vocês entenderem como funciona essas teorias da conspiração desenvolvidas, né, e injetadas nos Estados Unidos, em Israel, mas principalmente nos Estados Unidos, porque é a principal potência, digamos assim, é o principal escudo físico, né? A gente sabe que Deus está lá olhando por Israel, mas quando se trata de forma física, os Estados Unidos é o principal protetor, é o principal colaborador do Estado de Israel que ajuda a manter a democracia naquela região. Então, neste documentário que se chama Operação Infection, é muito esclarecedor a forma como a Rússia injeta suas mentiras, né? Injeta os seus demônios nas democracias e acabam envenenando. É isso mesmo que eles injetam, né? Venenos, como injetou no seu principal opositor, né? Que quase morreu aí envenenado. É isso que eles fazem. Envenenam, principalmente eles querem envenenar os Estados Unidos e automaticamente acabam destruindo o Estado de Israel, né? Que lá no passado foi o principal alvo deles, porque eles criaram a farsa dos protocolos do Sábio de Sião e que posteriormente culminou aí na criação do nazismo com o mesmo objetivo: perseguir judeus, perseguir os maçons, perseguir a todos que não concordam com seus atos terroristas, né? Porque isso é terrorismo intelectual. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Curtam o vídeo, compartilhem, estudem a respeito dos protocolos do Sábio de Sião através deste site aqui para vocês entenderem de forma bem elucidativa. Tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.